Esta é a cena mais dominadora do bilionário. Ele leva seus subordinados à detenção. Mas no segundo seguinte, houve tiros vindo de dentro. Cinderela, preocupada com a segurança do marido, correu para dentro, independentemente do perigo. Quando ela viu a cena diante de seus olhos, ela ficou chocada no local. Pela conversa entre Orhun e a senhora Essa, eles encontraram este lugar. Orhun suspeita que o cérebro por trás disso pode ser a senhora Essa. Lyra ficou muito chocado. Orhun também percebeu a gravidade do problema, mas ainda assim confortou Lyra para não se preocupar. Agora Orhun não tem provas em mãos e sua mãe também não admite. Para saber a verdade, Lyra tomou uma decisão ousada. Ela queria ir até o local onde ocorreu o incidente para ver se havia alguma pista. Não importa o que ela fizesse, Orhun estava sempre atrás dela. Lyra contou que naquela época os dois planejavam ir a um café, e Nursa também falou sobre sua infância. Mas vendo Lyra ficando cada vez mais insegura, Orhun não queria que ela se lembrasse das lembranças assustadoras. Orhun tentou revisar a rota, momento em que verificou as câmeras de vigilância próximas, especulando sobre o local mais provável do sequestro. Existe apenas um beco remoto adequado para ataques de pessoas más. Mas Orhun ainda não queria que Lyra se envolvesse nisso. Ele segurou a mão dela com força. Mas Lyra insistiu em encontrar Nursa. Ela também disse que esta era a única maneira de ajudar Orhun. Não muito longe, Lyra foi repentinamente atacada pelo inimigo e finalmente se lembrou de um pouco de sua memória. Naquele momento, ela não desmaiou imediatamente, mas atordoada, viu Nursa resistindo fortemente a ser levada por um homem misterioso. Lyra também viu o logotipo no carro. É tudo que ela consegue lembrar agora. Orhun então deu papel e caneta a Lyra para desenhar os sinais que viu. Olhando para a foto, Orhun de repente percebeu que era o nome de uma fábrica local. Ele cerrou os punhos, chamou seus subordinados pedindo-lhes que investigassem. Ele então olhou para Lyra afetuosamente. Orhun jurou silenciosamente em seu coração que definitivamente a protegeria de agora em diante. Essa é a mulher que Orhun mais ama, ninguém pode machucar Lyra. Orhun prometeu novamente a Lyra que até que o assunto terminasse, ele correria para se preparar para o casamento. Ao ouvir a doce confissão de Orhun, Lyra sentiu-se mais confortável do que nunca. Depois disso, eles entraram no carro e após um período de investigação, os subordinados de Orhun ainda não conseguiram encontrar nenhuma pista. Enquanto esperava, Lyra ficou um pouco inquieta. Naquele momento, os subordinados de Orhun ligaram para ele, dizendo que haviam encontrado uma pequena pista, que a fábrica acabará de demitir um funcionário, e esse funcionário também tinha antecedentes criminais. Todos os sinais mostram que o inimigo tinha motivos completos para realizar o sequestro. No entanto, aquele cara bloqueou seu número de telefone. Não houve tempo para pensar muito. Orhun estava pronto para ir procurá-lo, queria que Lyra voltasse para a vila e esperasse. Mas Lyra estava determinada a ficar com Orhun. Logo eles alcançaram a área inimiga. Orhun estava prestes a sair do carro, mas foi parado por Lyra. Lyra aconselhou Orhun a não fazer nada que provocasse o sequestrador. Desde que pudesse resgatar Nursa com segurança, isso seria o suficiente. Mas agora os dois não pensariam que depois que ele partisse, a senhora Essa imediatamente ligou para a governanta e pediu-lhe que levasse Nursa para outro lugar. Agora Orhun está apenas duvidando dela e ainda não tem evidências convincentes. Neste momento, Cian também estava se investigando, ligou para a polícia responsável pelo caso de Nursa e disse que foi ameaçado, acusando a família de Orhun de planejar o sequestro. A família de Orhun só quer que eles deixem o país imediatamente. Ao desligar, recebeu outra foto de Nursa. Ao ver sua irmã inconsciente, ele planeja resolver o problema do seu próprio jeito. Então ele correu para a vila e apesar das objeções de Homer, encontrou a senhora Essa. Ao vê-lo, Dona Essa ficou muito surpresa e perguntou: "Quem você pensa que é? Como ousa invadir meu quarto assim?" Mas Cian apenas olhou para ela com frieza. Neste momento Orhun e Lyra ainda estavam lá fora observando. Olhando para o armazém à sua frente, adivinharam que Nursa estava trancada aqui. Antes de partir, ele ainda confortou Lyra dizendo que com certeza daria conta dessa bobagem. Assim que seus subordinados chegaram, Orhun estava pronto para agir. O subordinado está preocupado com a possibilidade de haver perigo lá dentro, então ele entrará primeiro. No entanto, Orhun assumiu a liderança e imediatamente correu para dentro. Imediatamente depois, vários tiros foram disparados, fazendo Lyra pular de medo. Ela imediatamente correu para dentro, felizmente Orhun estava bem. Neste momento, ela viu Nursa deitada no chão. Lyra deu um suspiro de alívio. No episódio seguinte, Orhun resgata Nursa, mas mesmo assim não afasta as suspeitas do primo. O bilionário resgatou a irmã apesar do perigo, mas a outra parte não só não ficou grata, mas também acusou o bilionário de ser quem o sequestrou. A polícia prendeu Orhun diretamente. Aos poucos as coisas vão saindo do controle, Lyra não sabe o que fazer. Ela e Orhun passaram por muitas dificuldades para salvar Nursa, mas por que Nursa fez isso com eles?
No final das contas, até Nursa pensou que foi Orhun quem a sequestrou. Eles não sabiam que o cérebro por trás desse sequestro estúpido era a senhora essa. Antes, o mordomo veio ao jardim, trocou o SIM do telefone e ligou para alguém, mas a outra pessoa não atendeu. Quando ligou novamente, Homer apareceu e disse que Cian acabará de invadir a mansão com uma atitude agressiva. Ao falar com a senhora essa, Cian pareceu exasperado, declarando que se alguma coisa acontecesse com sua irmã, ele faria a família da senhora essa pagar. Nesse momento, Orhun ligou para ele e disse que havia encontrado Nursa. Assim que ouviu essas palavras, Cian não apenas ficou chocado, mas a senhora essa ficou ainda mais surpresa. Seu plano foi arruinado, ela nunca pensou que Orhun pudesse realmente encontrar Nursa. Ela ordenou que a governanta cuidasse do caso com cuidado, deu dinheiro ao sequestrador e disse-lhe para ir o mais longe possível. Mal sabiam eles que Nursa já havia recuperado a consciência. Lyra ficava perguntando a Nursa como ela se sentia. Orhun notificou Cian, dizendo que uma ambulância estava a caminho e levaria Nursa ao hospital imediatamente. Então os subordinados de Orhun retornaram e relataram que não conseguiram capturar o sequestrador. O inimigo invadiu a floresta densa e ainda não foi encontrado em lugar nenhum. Mesmo quando Orhun e Lyra salvaram Nursa, a atitude dela ainda era muito fria. Agora ela só queria ver Cian e não queria dizer palavras desnecessárias para Orhun e Lyra. Ao chegar à delegacia, Cian e Nursa se abraçaram com força. Cian pergunta se sua irmã está ferida aqui. Vendo esta cena, Orhun e Lyra deram um suspiro de alívio. Muitas coisas haviam acontecido recentemente e Nursa foi finalmente resgatada em segurança. Mas Cian ainda olhava para Orhun com olhos hostis, pensando que todo o incidente foi planejado por Orhun. Depois que as sementes da dúvida brotam, é muito difícil erradicá-las. Ao ouvir isso, Lyra também percebeu que as coisas estavam longe de terminar. Depois a polícia veio investigar e pediu a Nursa que prestasse depoimento. Cian caminhou lentamente em direção a Orhun e começou a falar estranhamente. Não pense que você salvou minha irmã, então ficarei muito grato a você, com certeza descobrirei a verdade. Vou deixar que todos vejam sua verdadeira face. Mas Orhun não quis discutir com ele, apenas respondeu. Se você machucar minha família, não vou te perdoar. A atmosfera entre os dois ficou cada vez mais tensa, ninguém estava disposto a ceder. Lyra sentiu que algo estava errado, usando a desculpa de que não se sentia bem e queria que Orhun fosse passear com ela. Quando os dois saíram, Cian parecia pensativo. Ele também queria ver qual era a atitude de Orhun. Lyra tenta acalmar o conflito. Ela viu todos os esforços recentes de Orhun. Não importa quantas pessoas duvidem dele, Lyra sempre estará ao lado de Orhun e o apoiará incondicionalmente. Essas palavras fizeram Orhun se sentir muito aquecido por dentro. Ele prometeu a Lyra que até que o assunto fosse investigado e esclarecido, ele se casaria imediatamente com ela. Mas ele não achava que as coisas iriam piorar. Diante do interrogatório policial, Nursa disse que sabia quem a sequestrou. Ficou claro que ela pretendia prender Orhun. Neste momento, a senhora Essa disse à governanta que ela deveria impedir o sequestrador de aparecer a todo custo. Depois disso, ela ligou para Orhun para perguntar sobre a situação. Ela também perguntou sobre o estado de saúde de Nursa. Depois de algumas frases, ela perguntou o que queria perguntar. Você descobriu quem a sequestrou? Orhun respondeu que havia adivinhado quem era, mas ainda não havia nenhuma evidência definitiva. Orhun disse que esperaria até encontrar evidências e fazer o mentor pagar. Esse telefonema foi como um jogo de contar a verdade entre mãe e filho, ninguém disposto a desistir de suas cartas e duvidar um do outro. Mas o que Orhun nunca imaginou foi que quando quis falar com Nursa sobre o rapto, foi subitamente parado pela polícia. Nursa mostrou uma expressão exultante, o que significava que Orhun não poderia sair daqui e teria que ser investigado pela polícia. Acontece que Nursa colocou toda a culpa em Orhun, dizendo que Orhun foi quem a sequestrou. No próximo episódio, Orhun é detido e a mansão cai no caos. Para exonerar Orhun, a senhora Essa estava pronta para entregar o sequestrador, mas algo inesperado aconteceu.